Existem certas situações na história humana e certas situações da nossa vida onde nós precisamos colocar uma linha, onde eu digo qual é o limite para o outro entrar na minha vida e dominar e lidar com as minhas convicções. As coisas que nós podemos negociar, as coisas que nós vamos ter a mão aberta e dizemos, nessas coisas nós podemos negociar, nós podemos sentar e conversar e podemos inclusive concordar e discordar, mas há outras coisas que elas são inegociáveis. Por exemplo, Viktor Frankl, ele vai dizer que a capacidade de escolha do seu destino humano é a última das liberdades da qual nós não podemos abrir mão. Para a nossa tradição cristã, evangélica, especialmente eu posso citar a tradição batista, a liberdade da consciência é a coisa mais sagrada que todo ser humano pode ter. Então, quando nós falamos de coisas ligadas à questão da alma, à questão da adoração, à questão da consciência, onde nós vamos lidar com a liberdade do indivíduo, nós precisamos traçar uma linha divisória onde nós dizemos, aqui você não passa. Para Pedro, o apóstolo, ele vai dizer, mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens, quando se trata desse tipo de situação. Agora, nós acreditamos que Deus deixou o Estado, e Deus deixou leis, e Deus deixou os sistemas de governo para que nós possamos ter uma vida regrada, para que nós possamos ter uma vida segura e para que nós possamos conviver com as pessoas apesar das nossas diferenças. O problema é que quando você tem líderes que são narcisistas, como nós vimos na história de Esther, quando nós vemos líderes autoritários, esses líderes tendem a ultrapassar esses limites para que a sua vontade seja imposta e ele se torna um tipo de um deus, um semideus, a ponto de querer receber a adoração de todos os indivíduos. E é isso que está acontecendo ali naquele momento. Mas nós vamos ver um outro padrão aqui no livro de Esther também. Lembra que nós falamos que o livro de Esther, ele é um livro que nós não vemos o nome de Deus, e nós vamos aprender como Deus está agindo na história, mesmo quando nós não temos aqueles grandes eventos extraordinários, não é? De fogo caindo no céu, ou pragas, ou mar se abrindo. Nada disso acontece no livro de Esther. Nós não vemos um anjo com uma espada flamejante descendo na Pérsia para lutar contra o rei ou contra Amã, para libertar o povo judeu. E por isso que Esther, ele é um tipo de tratado, de modelo para como nós podemos viver em ambientes onde nós vamos ter que lidar com momentos históricos diferentes também na nossa vida. Mas há um padrão que nós vemos no livro de Esther, que eu citei na nossa última reflexão e que vai se repetindo. Vê, Vasti diz não, e por causa do não de Vasti, todas as mulheres elas são submetidas a uma lei opressora. Agora nós temos uma segunda evento acontecendo, porque o Mordecai diz não, e por causa do não de Mordecai agora, Amã está propondo ao rei que todo o povo, é interessante que ele não diz o povo, ele usa meias palavras e ele meio que manipula as coisas, e esse é o problema de um rei, de um imperador, de um governante, de um líder narcisista que impõe a sua justiça pela força, porque por mais que ele crie um ambiente onde ele se sente amado, você tem conspirações de pessoas querendo matar ele, e quanto mais ele se coloca como grandioso, você tem pessoas manipulando as coisas para vender a ele uma ideia, e ele vai aprovar uma lei que vai destruir todo um povo. Na verdade, a proposta aqui é de um genocídio. Vamos acabar com todos os judeus que estão aqui, porque simplesmente ele não obedece às suas leis. Mas vamos voltar um pouquinho atrás e nós vamos ver que aqui nós temos um problema, que é um problema pessoal. Amã, ele se sente ofendido porque um homem não se prostra diante dele, e agora ele está dizendo, não basta eu matar Amã. Por quê? Por causa da razão pelo qual Amã não faz isso. Amã não disse para eles, olha, eu não vou com a cara Mordecai, desculpa. Mordecai não disse para ele, eu não vou com a cara de Amã, então eu não vou me prostrar para ele. Não é isso que Mordecai faz. Mordecai, ele vai dizer, eu sou um judeu e como judeus nós só nos prostramos diante de Deus. E a decisão daquele homem então recai sobre todo um povo.
Porque você vai ver um padrão do que nós falamos no último encontro, que é esse padrão do que nós chamamos de solidariedade da raça, ou o problema da representatividade. Quando nós olhamos para um grupo social, e nós vamos então olhar para aquela pessoa, para aquele indivíduo, e nós vamos colocar para toda a sua comunidade, para toda aquela raça, para todo aquele grupo de pessoas, o nosso ódio, a nossa fúria, nós queremos excluir aquele povo, porque aquela pessoa representa uma ideia, aquela pessoa representa um estilo de vida, aquela pessoa representa algo que eles creem. E aquilo passa a ser ofensivo para mim, aquilo passa a ser ofensivo para o meu estilo de vida, porque, lembra que eu falei ainda há pouco, porque quando a sua identidade ela é construída a partir de algo frágil, quando você tem uma identidade frágil, ela vai fazer duas coisas. Ou ela vai tentar excluir o outro para que você possa estabelecer quem você é, ou ela vai tentar, ou você vai ser esmagado porque você não vai ser amado, abraçado, aplaudido por todo mundo. Nós queremos forçar quem nós somos, nós queremos forçar a nossa identidade sobre o outro com base na força. Então, qual é o nosso caminho? Qual é a nossa solução? Vamos eliminar qualquer pessoa que não aceite quem eu sou, que não aceite como eu sou. E isso vai para os nossos relacionamentos. Pessoas narcisistas, elas começam a achar que elas são o centro do universo e elas querem que todas as pessoas se prostrem à sua vontade, e quando isso não acontece, nós rompemos relacionamentos, nós rompemos pessoas, nós destruímos imagens, nós destruímos identidades, nós colocamos as pessoas no altar do julgamento público, e hoje nós podemos fazer isso através das redes sociais. E as redes sociais, ela só deu eco ao que já estava presente na identidade humana há muito tempo. Porque se eu tenho que construir a minha identidade pelas minhas conquistas, se eu construir minha identidade pelos meus esforços, e se a construção da minha identidade, o que me valida diante o mundo, é a aprovação uníssona de todas as pessoas, a quem eu sou, ao que eu faço, e eu quero justificar a minha existência diante do universo através dessas coisas, eu começo então a criar um padrão onde eu preciso forçar que todas as pessoas me aceitem. E se elas não me aceitam, a maneira mais fácil de resolver esse problema é excluindo ela.